O meu contato com a língua portuguesa começou no ano 1993, no curso de mestrado em Filologia Espanhola na Universidade de Cracóvia, na Polônia. E naquela altura, a língua portuguesa era um simples leitorado opcional, ministrado por um doutorando de Curitiba que trabalhava com base em materiais de ensino de português totalmente caseiro. Um ano depois, eu fui a Coimbra com uma bolsa. E em Coimbra também não existiam nenhum materiais específicos, manuais específicos de ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Aliás, havia pouquíssimos estrangeiros e todos estudávamos com base em exercícios numas folhas soltas que ainda tinham sido feitas à máquina. Passados 25 anos, o interesse pela cultura lusófona, pela aprendizagem de língua portuguesa nos países do antigo Bloco Leste tem crescido de forma exponencial. Hoje em dia, há várias licenciaturas e mestrados em língua portuguesa, cresce o número de especialistas em mundo lusófono na Polônia, na República Checa, na Hungria. Há cada vez mais publicações científicas, publicações de série e também temos mais e melhores traduções de literatura lusófona. Em Cabo Verde, onde eu resido e trabalho há mais de 16 anos, a dinâmica em torno da língua portuguesa é bem diferente. Português continua a única língua oficial do país, mas diariamente ouvimos queixas de fraco domínio da língua portuguesa por parte de jornalistas, políticos, professores universitários e alunos. E embora não tenhamos dados sólidos, porque em Cabo Verde não se aplicam testes internacionais, como, por exemplo, os exames de quadro comum europeu de referência para as línguas, portanto, não temos dados sólidos, mas nota-se cada vez mais um afastamento das camadas mais novas em relação à língua portuguesa. E eu penso que é um processo totalmente natural. Para os jovens, o mundo colonial é um mundo longínquo. Os jovens têm poucas relações culturais com Portugal e para eles, português é aquela língua confinada à sala de aula, a língua que eles muitas vezes não dominam bem, que não querem falar, não gostam e não querem aprender. Nas escolas, os professores recorrem regularmente a cabo-verdiano para explicar matérias de ciências ou de matemática, mas não existe sequer uma simples disciplina de cabo-verdiano de língua materna que forneça conhecimentos mais básicos e explícitos da língua, como, por exemplo, quais são os pronomes em diferentes variedades do cabo-verdiano, quais são as funções do marcador do aspecto, qual é a geografia da língua cabo-verdiana, para que os alunos no fogo possam aprender particularidades da variedade do crioulo de Santo Antão. E para que isso aconteça, não é preciso resolver o problema da oficialização do crioulo. Não é preciso escolher uma variedade padrão. É preciso, sim, desenhar um conteúdo, um programa, é preciso elaborar um manual com base em 150 anos de investigação internacional que já existe sobre cabo-verdiano. Nós temos de acabar com esta relação bipolar na ecologia linguística em Cabo Verde. Por um lado, na Constituição, o português é uma língua instrumental associada à educação e à administração, mas que não está relacionada com a cultura. Por outro lado, temos a língua materna, que sim está associada à cultura e à identidade, uma língua que tem de ser defendida e preservada, mas é uma língua que não está associada ao conhecimento técnico ou ao conhecimento científico. Ou seja, por um lado, temos crioulo, que carece de oficialização, que carece de padronização, mas que domina totalmente a oralidade. E domina a oralidade nos contextos mais profissionais, mais formais do mundo profissional. E aqui eu estou a falar dos discursos do Senhor Presidente da República ou de debates de Parlamento. E é uma língua que domina a oralidade, que avança de ano para ano muito rapidamente para a escrita informal e, ao mesmo tempo, é uma língua que uma boa parte da opinião
opinião pública considera o principal culpado de falta de competências em português. E é óbvio que isto resulta em fraca motivação, em baixa autoestima dos meninos mais novos e de uma insegurança linguística e atitudes mesmo negativas para com a língua portuguesa dos adolescentes. Por outro lado, temos o português, que uma outra parte da sociedade cabo-verdiana considera como um resquício do jugo colonial, que certamente foi, mas que hoje em dia é uma ferramenta muito importante no mundo global e no mundo lusófono. E eu penso que devemos saber transmitir esta noção de língua portuguesa como uma ferramenta, ou seja, a noção que competência numa língua o domínio de uma língua é uma competência tão importante como saber usar um computador. Obviamente, para que haja um bom domínio de língua não materna, deve haver uma estratégia no país. E eu gostaria aqui de deixar 4 recomendações neste sentido. Em primeiro lugar, nós temos de pensar bem que português queremos ensinar. Queremos ensinar a norma portuguesa, queremos ensinar a norma brasileira ou queremos ensinar uma outra norma regional. Nós temos a legislação linguística dos anos 90, que não serve, que não reflete o caráter pluricêntrico da língua portuguesa no ano 2020. O segundo ponto é que é tempo de aplicarmos exames internacionais para que realmente saibamos em que ponto exatamente estamos em termos da competência em língua portuguesa. O terceiro ponto, ainda mais importante, é que português tem de ser ensinado com uma metodologia clara de língua segunda, com manuais feitos de acordo com esta metodologia e com professores que efetivamente tenham uma formação específica de ensino de português língua não materna. E, finalmente, a quarta e a mais importante recomendação. Eu penso que português em Cabo Verde não pode continuar a coexistir com o cabo-verdiano da forma bipolar como tem coexistido. Não há domínio da língua segunda num contexto que não é um contexto de imersão linguística, e este é precisamente o contexto cabo-verdiano, sem o domínio explícito da língua materna. Nós temos de fazer cumprir o direito mais básico de cada criança de ser alfabetizada na língua materna. Se esta alfabetização vai ocorrer num ensino monolingue em cabo-verdiano ou através do ensino bilingue, que tipo de ensino bilingue? Estas são questões que têm de ser estudadas, aliás, eu diria, em base nos resultados de projetos já concluídos, como os projetos em Estados Unidos, em Portugal, em Cabo Verde, sem mencionar outros contextos que não envolvam cabo-verdiano, mas outras línguas minoritárias, muitas vezes línguas crioulas, como os projetos bilíngues na Nicarágua ou na Austrália. Eu gostaria também aqui de frisar que o ensino de língua materna ou o ensino bilingue não podem ser vistos como uma panaceia para a melhoria de qualidade de ensino em Cabo Verde, porque esta qualidade depende de outros fatores. São processos que têm de ser bem desenhados, bem monitorizados e acompanhados de ações mais gerais de educação linguística, de educação para a diversidade linguística junto do público mais geral. Nós temos imensos mitos linguísticos na sociedade cabo-verdiana. Há o mito de monolinguismo, há o mito da escrita, há um desconhecimento geral, mesmo dentro da elite cabo-verdiana, de conceitos tão básicos como o que é a língua, o que é uma norma, mas em últimas circunstâncias, a qualidade do ensino depende do valor que uma dada sociedade dá ao conhecimento e à educação dos filhos. Este ano, Cabo Verde vai celebrar 45 anos de independência. Se nós queremos ter um ensino de qualidade, e eu julgo que conhecimento é o único caminho para desenvolvimento, é o único caminho para uma democracia mais plena, então esta qualidade tem de passar pela resolução do problema linguístico no país.
e pela criação de um novo paradigma de ensino de línguas e de linguística que sirva efetivamente Cabo Verde no século XXI.